que não me mata me fortalece. Nietzsche. Mas será que você realmente entende o que isso significa? Existe uma mentira que nossa sociedade vende para os homens. Uma mentira tão doce, tão sedutora, que milhões caem nela todos os dias. É a promessa de que a vida deveria ser fácil, que o sofrimento é algo a ser evitado a todo custo, que um homem de verdade nunca deveria passar por dificuldades. Deixe-me te contar uma verdade que ninguém quer ouvir. Homens criados no conforto são homens condenados à fraqueza. Olhe ao seu redor. Observe os homens na casa dos 30, 40 anos que nunca enfrentaram uma adversidade real. Eles têm algo em comum, uma fragilidade disfarçada de normalidade. Falam alto, mas tremem na primeira pressão. Prometem mundos, mas desmoronam no primeiro obstáculo. Por quê? Porque músculos que nunca foram testados não têm força real. Caráter que nunca foi pressionado não tem substância. É como tentar usar uma espada que nunca foi temperada no fogo. Ela quebra no primeiro golpe. A natureza não criou homens para viver em redomas de vidro. Somos descendentes de caçadores, guerreiros, construtores que enfrentavam morte e escassez diariamente. Nosso sistema nervoso, nossa psicologia, nossa própria masculinidade foram moldados através de milênios de adversidade. Quando removemos a pressão, criamos homens artificiais, versões diluídas do que deveríamos ser. É como tentar criar diamantes sem pressão. Você obtém apenas carbono comum. O problema é que vivemos numa cultura que confunde proteção com amor. Pais que não deixam filhos falharem, escolas que eliminam competição, empregos que oferecem segurança eterna. Tudo conspirava para criar gerações de homens que nunca aprenderam uma lição fundamental. Força nasce da resistência, mas há esperança, porque reconhecer esta verdade já é o primeiro passo para escapar da armadilha. Quando você entende que o conforto é um veneno disfarçado de medicina, você pode começar a buscar o antídoto. A vida vai te testar de qualquer forma. A diferença está em como você responde quando isso acontecer. Existe um momento na vida de todo homem forte que marca o antes e o depois. Não é uma data no calendário, é um colapso, uma queda. Um momento onde tudo que você acreditava sobre si mesmo se despedaça como vidro no chão. Talvez tenha sido uma traição que te cegou, uma falência que te quebrou, uma doença que te humilhou, ou simplesmente o peso acumulado de pequenas frustrações que finalmente te derrubou. Neste momento você tem duas escolhas. A primeira é se afogar na autopiedade, culpar o mundo e permanecer quebrado para sempre. A segunda é algo muito mais raro e muito mais poderoso. Usar a fratura como portal para uma versão superior de si mesmo. A dor tem uma função que poucos compreendem. Ela não é um bug no sistema da vida, é uma feature, é o mecanismo que a existência usa para separar homens de meninos, líderes de seguidores, conquistadores de vítimas. Pense numa árvore. As que crescem em ambientes fáceis, com solo rico e clima perfeito, desenvolvem raízes rasas. Na primeira tempestade forte são arrancadas. Mas uma árvore que cresce em terreno rochoso, enfrentando ventos constantes, desenvolve raízes profundas e tronco resistente. Ela não apenas sobrevive às tempestades, ela dança com elas. O mesmo acontece com homens. Aqueles que nunca enfrentaram a adversidade real vivem na superfície de suas próprias possibilidades. Quando a vida finalmente os testa, eles não têm fundação para resistir. Mas o homem que foi quebrado e escolheu se reconstruir, ele conhece algo que os outros nunca conhecerão. A certeza absoluta de que pode sobreviver ao que quer que a vida jogue sobre ele. Esta certeza não vem de arrogância ou ilusão, vem de evidência concreta. Ele já esteve no fundo do poço e escalou de volta. Já sentiu o gosto da derrota e escolheu lutar novamente. Já olhou o abismo nos olhos e não piscou primeiro. Quando você passa por uma verdadeira fratura e emerge do outro lado, algo fundamental muda em sua psicologia. Você para de temer o que pode acontecer porque já sabe que pode lidar com qualquer coisa que aconteça. A dor não é apenas um sentimento, é um processo químico que literalmente reescreve seu cérebro. E quando você entende esta ciência, pode usar o sofrimento como combustível para uma transformação radical. Quando enfrentamos a adversidade real, nosso sistema nervoso libera uma cascata de hormônios e neurotransmissores. Cortisol aumenta nossa capacidade de foco. Adrenalina nos dá energia sobre-humana. Endorfinas nos permitem continuar mesmo quando tudo dói. Mas algo ainda mais profundo acontece. A adversidade força nosso cérebro a criar novas conexões neurais. É como se a pressão quebrasse os padrões antigos de pensamento e forçasse a criação de caminhos mentais mais eficientes. Homens que nunca passaram por estresse real vivem com versões limitadas de seus próprios cérebros. Eles operam com uma fração de sua capacidade real porque nunca precisaram acessar seus recursos completos. É por isso que veteranos de guerra frequentemente se tornam líderes excepcionais nos negócios. Não é apenas disciplina ou trabalho em equipe, é porque seus cérebros foram literalmente recondicionados pela pressão extrema. Eles aprenderam a pensar e agir sob condições que quebrariam homens comuns. A mesma transformação acontece em qualquer área da vida. O empresário que perdeu tudo e reconstruiu do zero desenvolve um instinto para oportunidades que homens confortáveis nunca perceberão. O homem que passou por uma separação brutal e se recuperou entende dinâmicas de relacionamento
que homens que nunca sofreram jamais compreenderão. Existe um conceito na metalurgia chamado alívio de tensões. Quando você aquece metal e depois o resfria rapidamente, ele se torna mais forte que o material original. A pressão não o enfraquece, ela revela sua verdadeira capacidade. O mesmo processo acontece com homens. A adversidade não nos quebra, ela nos revela. Remove as camadas superficiais e mostra do que realmente somos feitos. Mas há uma diferença crucial entre metal e homens. Nós temos escolha. Podemos decidir se usaremos a pressão para nos fortalecer ou se permitiremos que ela nos deforme. A história está cheia de homens que transformaram sua maior derrota em sua maior vitória. Mas não são apenas figuras históricas distantes. São padrões que se repetem em todas as épocas, incluindo a nossa. Theodore Roosevelt perdeu sua esposa e sua mãe no mesmo dia. Em vez de se destruir, ele canalizou a dor em uma energia feroz, que o levou a se tornar um dos presidentes mais influentes da América. Ele entendeu algo fundamental. A dor pode ser combustível se você souber como queimá-la. Nelson Mandela passou 27 anos na prisão. Quando saiu, não era um homem quebrado. Era uma força da natureza. A prisão não o diminuiu. Ela o concentrou. Removeu tudo que era supérfluo e deixou apenas o essencial. Vontade inquebrantável. Olhe para os empresários mais respeitados de hoje. Uma porcentagem impressionante passou por falências, traições, momentos onde perderam tudo. Eles não conseguiram apesar dessas experiências. Conseguiram por causa delas. Por quê? Porque a adversidade ensina lições que não podem ser aprendidas em livros ou seminários. Ela ensina resistência real, paciência testada, capacidade de tomar decisões quando tudo está em chamas ao seu redor. Mas aqui está o segredo que separa aqueles que se levantam daqueles que permanecem caídos. Perspectiva. Os homens que emergiram fortalecidos da adversidade aprenderam a ver o sofrimento não como punição, mas como educação. Cada traição os ensinou sobre caráter humano. Cada falha os ensinou sobre estratégia. Cada momento de solidão os ensinou sobre sua própria força interior. Eles transformaram suas feridas em sabedoria e sua dor em poder. Existe um conceito militar chamado imunização de estresse. Soldados são deliberadamente expostos a situações de alta pressão em treinamento para que não entrem em pânico em combate real. A vida faz isso conosco naturalmente. Nos expõe a doses crescentes de adversidade para nos preparar para desafios maiores. Homens inteligentes reconhecem este padrão e colaboram com ele. Em vez de resistir à dor, eles a estudam. Em vez de evitar desafios, eles os procuram. Existe uma hierarquia invisível entre homens que opera em todo lugar, nos negócios, relacionamentos, grupos sociais. E no topo desta hierarquia estão sempre os homens que foram testados pela adversidade e emergiram vitoriosos. Não é coincidência, é reconhecimento instintivo. Quando você encontra um homem que passou pelo fogo e saiu do outro lado, algo em você reconhece sua força imediatamente. Não é o que ele diz, é como ele carrega a si mesmo. Há uma quietude nele, uma confiança que não precisa ser anunciada. Outros homens sentem isso e instintivamente o respeitam. Mulheres sentem isso e são naturalmente atraídas. Oportunidades gravitam em sua direção porque ele emana uma energia que diz: este homem pode lidar com pressão. Por outro lado, homens que nunca foram verdadeiramente testados carregam uma marca invisível de inexperiência. Eles podem ter títulos, dinheiro, até mesmo sucesso aparente, mas há algo neles que grita: não fui provado ainda. Esta hierarquia não é injusta, é necessária. Em momentos de crise real, seja numa empresa entrando em colapso, numa família enfrentando tragédia ou numa comunidade sob ataque, precisamos saber em quem podemos confiar. E confiamos instintivamente naqueles que já provaram que podem funcionar sob pressão. É por isso que líderes militares respeitam veteranos de combate mais que generais que nunca viram ação. É por isso que empresários bem-sucedidos procuram sócios que já faliram e se recuperaram. É por isso que mulheres de valor são atraídas por homens com cicatrizes ao invés de homens com vidas perfeitas. As cicatrizes contam uma história. Elas dizem: este homem já enfrentou o pior e sobreviveu. Se a vida ficar difícil novamente, ele não vai me abandonar. Esta não é uma competição cruel. É reconhecimento de realidade. A vida é dura e imprevisível. Quando precisamos de alguém para nos apoiar, escolhemos aqueles que já provaram que podem ficar de pé quando tudo está desmoronando. A boa notícia é que esta hierarquia não é permanente. Todo homem tem a oportunidade de se provar. A vida oferece testes constantes, pequenos e grandes. A questão é se você vai aproveitá-los para crescer ou desperdiçá-los reclamando. A dor tem um poder que poucos reconhecem. Ela remove máscaras. Quando você está realmente sofrendo, não tem energia para fingir ser quem não é. A adversidade força você a encontrar quem realmente é por baixo de todas as expectativas e papéis sociais. Esta é uma das razões pelas quais homens que nunca sofreram permanecem
eternamente incertos sobre sua própria identidade. Eles conhecem apenas versões de si mesmos que funcionam em condições ideais. Nunca descobriram quem são quando tudo está contra eles. O homem que passou por adversidade real conhece a si mesmo de uma forma que outros nunca conhecerão. Ele sabe exatamente do que é capaz quando está encostado na parede. Sabe quais são seus valores reais quando precisa escolher entre conveniência e princípios. Sabe o que realmente importa quando tudo supérfluo é arrancado de sua vida. Esta autenticidade é magnética. Pessoas são instintivamente atraídas por aqueles que sabem quem são e não têm medo de ser isso. Há algo poderoso em estar na presença de alguém que não está tentando impressionar ninguém, porque já se impressionou ao sobreviver ao próprio teste. Mas esta autenticidade tem um preço. Quando você conhece sua própria força, fica mais difícil aceitar relacionamentos e situações que não te respeitam. Quando você sabe seu próprio valor, fica impossível se vender barato. Muitos homens que passaram por transformação através da dor descobrem que precisam reconstruir completamente suas redes sociais. Amigos que só funcionavam na superfície se afastam. Relacionamentos baseados em conveniência se dissolvem. Oportunidades que exigiam que você fosse menor do que é perdem o apelo. Isso pode ser assustador no início, mas é também libertador. Você para de desperdiçar energia mantendo conexões vazias e pode focar no que realmente importa. A autenticidade forjada pela adversidade não é agressiva ou defensiva, é simplesmente honesta. O homem que conhece sua própria força não precisa provar nada para ninguém. Ele pode ser gentil porque escolhe ser, não porque tem medo de confronto. Pode ser vulnerável porque sabe que vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. Esta é a diferença entre confiança superficial e confiança profunda. Confiança superficial vem de nunca ter sido testado. Confiança profunda vem de ter sido testado e aprovado. Caráter não é algo que você nasce tendo, é algo que você desenvolve através de decisões feitas sob pressão. E a pressão mais eficaz para forjar caráter verdadeiro é a adversidade. Quando a vida está fácil, suas decisões não revelam muito sobre quem você é. Qualquer um pode ser honesto quando honestidade é conveniente. Qualquer um pode ser corajoso quando não há risco real. Qualquer um pode ser leal quando lealdade não custa nada. Mas quando você está sofrendo, quando está com medo, quando está sozinho, aí suas decisões mostram quem você realmente é. É nos momentos mais escuros que descobrimos se temos luz própria ou se apenas refletimos a luz de circunstâncias favoráveis. A adversidade funciona como um laboratório de caráter. Cada desafio é um experimento que testa uma qualidade específica. Você vai manter sua palavra mesmo quando isso te prejudicar? Vai ajudar outros mesmo quando você mesmo está precisando de ajuda? Vai manter seus princípios mesmo quando isso te custar oportunidades? Homens que nunca foram testados não sabem as respostas a essas perguntas. Eles podem ter opiniões sobre que tipo de pessoas são, mas opiniões não foram validadas pela realidade. É como um soldado que nunca viu combate. Ele pode se imaginar corajoso, mas não sabe com certeza até ser testado. O processo de forja não é gentil. Metal precisa ser aquecido até quase derreter antes de poder ser moldado em algo útil. Da mesma forma, homens frequentemente precisam ser levados até seus limites antes de descobrirem sua verdadeira forma. Mas o resultado vale a pena. Um caráter forjado na adversidade tem qualidades que não podem ser falsificadas. Integridade testada, coragem provada, resistência verificada. Estas qualidades emitem uma energia que outros reconhecem instintivamente. Existe uma diferença entre homens que falam sobre valores e homens que viveram seus valores sob pressão. Os primeiros podem ser eloquentes, mas os segundos têm algo muito mais poderoso: credibilidade. Quando um homem que já perdeu tudo fala sobre persistência, você escuta. Quando um homem que já foi traído fala sobre lealdade, você presta atenção. Quando um homem que já enfrentou seus medos fala sobre coragem, você sabe que ele não está apenas repetindo frases motivacionais. A adversidade não apenas revela caráter, ela o refina. Remove impurezas, fortalece pontos fracos e poliu virtudes até elas brilharem. Chegamos ao ponto crucial desta jornada. Você entendeu que homens fortes nascem da dor. Agora a pergunta é: o que você vai fazer com essa verdade? Se você ainda não passou por sua forja pessoal, ela está vindo. A vida garante isso. A questão não é se você será testado, mas como você responderá quando o teste chegar. Você pode começar a se preparar agora, desenvolvendo disciplinas que o fortalecerão antes da tempestade. Se você está passando por adversidade neste momento, saiba que está num dos pontos mais importantes de sua existência. As decisões que você toma agora, quando tudo está difícil, definirão quem você será pelos próximos anos ou décadas. Você pode emergir como vítima ou como conquistador. A escolha é sua. Se você já passou por sua forja e emergiu do outro lado, você tem uma responsabilidade. Você se tornou parte de uma linhagem de homens que conhecem a verdade sobre força real. Outros homens precisam do que você aprendeu, não para que você os salve de sua própria adversidade, mas para que você os inspire a enfrentá-la com dignidade. O renascimento masculino não acontece quando eliminamos a dor de nossas vidas. Acontece quando aprendemos a usar a dor como combustível para nos tornarmos quem fomos destinados
destinados a ser. A sociedade moderna tem medo da masculinidade forjada na adversidade, porque ela é poderosa demais para ser controlada. Homens que conhecem sua própria força não são facilmente manipulados. Homens que já sobreviveram ao pior não são facilmente intimidados. Homens que transformaram dor em poder não são facilmente quebrados. Por isso é tão importante que você abrace esta verdade. Não apenas para seu próprio benefício, mas para o benefício de todos que dependem de homens fortes, suas famílias, suas comunidades, as próximas gerações que precisam de exemplos de como viver com propósito e dignidade. A dor virá de qualquer forma. A pergunta é se você permitirá que ela o destrua ou se você a usará para se construir. A escolha sempre foi sua. A diferença é que agora você sabe disso. Quando a próxima tempestade chegar, e ela chegará, lembre-se, você não está sendo punido, você está sendo forjado. E do outro lado dessa forja, uma versão mais forte de você está esperando para nascer. Sua hora de escolher é agora. Vítima ou conquistador? Qual será?